Olá, lindezas! Hoje eu vim pensar aqui com vocês um pouquinho sobre aquelas metas de janeiro que você foi deixando para depois porque tinha até dezembro para fazer e agora você viu na nossa revisão no meio do ano que talvez não dê tempo. Vamos revisar elas e ver se a gente consegue realmente alcançar elas até dezembro? Mas antes, meu nome é Bruna Povo e eu vim aqui compartilhar a minha vida em construção com vocês, o meu recomeço, falando de energia feminina, e rotina real e projeto de vida. Se isso é algo que você quer para você, para sua vida, então fica por aqui, se inscreve no canal e vem comigo, que vai ser bem legal. Então, julho chegou ao fim, já estamos em agosto e aquelas metas de janeiro, algumas ainda existem, só no papel, algumas você nem lembra mais, e talvez esse seja um momento para a gente tirar a culpa de tudo isso e saber o que fazer a partir de agora. Eu fui essa pessoa que por muitos anos, em janeiro, tinha tudo organizado, tudo planejado, várias metas para cumprir, sabia que até dezembro eu tinha confiança de que eu ia conseguir. Mas chegava na metade do ano, eu tinha deixado sempre para depois. Aquela coisa de segunda eu começo, na segunda eu começo, segunda eu recomeço, eu vou começar na segunda. E quando eu via, já estava quase em setembro e não tinha feito praticamente nada, ou muitas vezes nada, do que eu tinha planejado, do que eu tinha colocado como meta. E realmente ficava tudo no papel. O problema com as metas convencionais, que a maioria das pessoas fazem, é que elas têm uma armadilha escondida. Em quase todas essas listas, né, de metas que a gente faz no fim do ano ou em janeiro, a gente escreve objetivos para uma versão ideal, né? A gente sempre tem aquilo que a gente quer fazer, né, quando chega lá, só que a gente acaba sempre tendo essa idealização, assim, de quando eu tiver isso, ou quando eu for assim, e como a gente já falou nos episódios anteriores, é, é necessário a gente pensar que como quem você já está se tornando, certo? E não aquela versão ideal quando eu chegar lá. É quem você já está se tornando agora. E a intenção disso é que você crie hábitos, rotinas reais que sejam possíveis com os recursos que você tem agora, com o tempo que você tem agora, né? Tudo que é possível e que com poucos hábitos e com o decorrer do tempo você esteja se transformando nessa pessoa que muitas vezes a gente já idealizou e isso vai mudando, né? Essa perspectiva vai mudando a forma como você encara, inclusive essas metas de fim de ano. É, o problema dessa pessoa, né, dessa pessoa idealizada, né, a pessoa ideal que você cria na sua cabeça, é que ela não existe, né, e eu não conheço ninguém assim, né, a gente geralmente pensa uma pessoa que acorda às 5 da manhã, que tem uma vida plena, né, que não tem problemas, que as coisas não acontecem, que ela consegue manter tudo aquilo que ela disse que ia fazer no dia, ela faz, como se não existisse, como no meu caso, um filho que precisa ir no médico, que fica doente, que eu fico doente, né, que tem coisas que muitas vezes a gente não controla, né, é, e quando essa vida real aparece, né, quando ela acontece, a gente sente que falhou, porque fez uma lista de coisas para cumprir e não conseguiu riscar todas elas. E se a gente pensasse nisso não como falha, mas como um processo, algo que está acontecendo, que está mudando
e que a gente talvez não esteja no controle, mas pode se adaptar, né? E muitas vezes, na verdade, a meta é que já nasceu incompatível com quem você é hoje, certo? Então, é necessário fazer ajustes, é necessário fazer adaptações, e a gente está disposto a isso, né? Ter essa flexibilidade. Só que isso também não quer dizer que você não pode sonhar alto. Eu acho que a gente deve sonhar alto, né? Não significa sonhar pequeno, mas muito pelo contrário. A diferença é que o sonho precisa ser construído, certo? Pela pessoa real que você é hoje, não pela personagem perfeita, idealizada da sua cabeça. Então, existe uma ideia que mudou completamente essa forma como eu enxergo as metas, que é o que eu quero compartilhar com você. Porque o trabalho sempre ocupa tudo, né? Todo o tempo que você dá para ele. Então, por exemplo, se eu quero escrever um livro até o final do ano, eu me dei um ano inteiro para escrever, eu me dei um ano inteiro para publicar. O que faz parte desse tempo, né? Que eu preciso fazer nesse tempo para alcançar essa meta, vai ocupar esse tempo todo. Então, se eu diminuir, por exemplo, eu quero escrever um livro em 6 meses. Já vi pessoas falando que escreveram em 2, 3 meses, porque era o tempo que tinha, dado pela editora, talvez, né? Mas quando você tem essa meta com um tempo reduzido, você também vai fazer nesse tempo reduzido. Então, por que a gente dá esse tempo todo, né? Então, talvez, se eu disser que eu preciso de um ano inteiro, eu vou usar esse ano inteiro. Se eu acredito que preciso de 5 anos, você vai encontrar um jeito, eu vou encontrar um jeito de preencher esses 5 anos. E é daí que acaba nascendo a procrastinação, deixar para depois, né? O famoso na segunda eu começo. Quando eu decidi criar a Descalças, por exemplo, eu percebi na prática isso. Se eu tivesse dito para mim mesma que eu levaria 2 anos, talvez eu levasse mesmo 2 anos, né? Mas eu encurtei o prazo, porque eu precisei me aposentar, porque eu precisava de uma fonte de renda, precisava de um trabalho, precisava de algo artístico para substituir a dança, né, na minha vida, porque sim, eu sinto muita falta da dança, mas de alguma maneira, com a Descalça, eu fui encontrando criatividade, né, o movimento, nessa intenção, nessa meta, de criar a Descalças. Já era uma ideia que eu tinha. Em 2025 eu tive essa ideia que era, na verdade, uma marca só de meias, e aí eu comecei a destrinchar essa ideia para outros criativos, né, mas a ideia surgiu ano passado, né, final de 2025 eu tive essa ideia. Eu já tinha a noção de que eu precisaria me aposentar por causa do meu machucado. Então eu percebi, né, eu entendi que eu precisava eliminar essa negociação infinita que eu tinha com a procrastinação. Então, quando o tempo é curto, porque aí eu precisava dessa fonte de renda já em 2026. Então, eu comecei a, a entender que as desculpas eram caras, encontrar motivos para não fazer, né? Então, você para de esperar a motivação perfeita e aí começa a agir com o que você tem, né? Muitas vezes, para Descalças, a desculpa, né, seria porque é muito caro para ter a máquina, para ter os insumos, para ter o que precisa para fazer acontecer. Eu preciso pesquisar mais, né, eu nem sei como é que faz, eu não entendo nada de negócios, eu preciso estudar, eu preciso entender isso, saber como que eu posso realizar. Não é mentira, sabe? Mas é uma coisa que dá para aprender, são coisas que dá para ir fazendo com o que eu tenho, né, dá para achar alternativas, dá para ir aprendendo com a prática, entendendo como funciona. Corro o risco de não dar certo? Corro, mas, né, se eu não tentar, se eu não começar em algum momento, eu vou continuar sem a renda que eu preciso e vou continuar sem alcançar as metas até o tempo que eu disse, me dei, né, 2 anos para criar a minha marca. E aí eu diminuí, hoje a marca está no ar, eu continuo não sabendo tudo sobre, mas eu estou aprendendo na prática. Eu consegui dar um jeito, eu conversei com pessoas, eu negociei a maneira como eu podia fazer, adaptei, né, para um início. Então, isso tudo fez com que em menos de 6 meses a marca já esteja me rendendo mensalmente, né,
um salário. Então, é importante que a gente entenda, é um sonho grande ter uma marca, mas ela não vai começar uma marca de sucesso maravilhosa. Essa é outra meta, é alavancar, né, esse negócio, é uma meta mais para o futuro, claro, né, a gente começa pequeno, então por que não? É um sonho grande, mas que nem sempre você vai atingir uma meta ousada, mas é uma meta que tem um efeito muito curioso, de você colocar em pouco tempo fazer uma coisa grande, que inclusive dá medo de fazer, que você tem, né, tem muitas coisas para aprender e aprender no durante, né, na prática. Ela obriga você a crescer junto, obriga você a desenvolver habilidades que você ainda não tem. Ela faz você descobrir uma versão de si mesmo que talvez você nem soubesse que apareceria, que existia mesmo, né? Porque se o objetivo é confortável, você fica no confortável, né? Então, você precisa parar de se perguntar, e se eu não conseguir? E se não der certo, o que eu vou fazer? Claro que a gente tem que ter sempre um plano B, né? Pensar em alternativas, mas é exatamente sobre isso. Uma meta ousada, uma meta grande, né? Um sonho grande, ele não precisa mudar, mas você vai se adaptando, né? Você pensa em quem você está se tornando, porque às vezes o maior resultado da meta não é riscar ela da lista, mas perceber que você é muito mais capaz do que você imaginava, né? Eu acho que, inclusive, isso é mais importante. Então, mesmo que o destino final mude, né? Porque essa meta pode mudar. A pessoa que chega lá, ela também já não é mais a mesma, né? Porque você aprendeu no processo, porque você desenvolveu habilidades, você se colocou em movimento, a gente está mudando constantemente com isso. Então, a meta, ela também pode mudar, né? E é por isso que eu acho que a revisão do meio do ano é tão importante. A gente já falou um pouco sobre isso nos últimos episódios, falamos sobre como colocar, né, a disciplina gentilmente na sua rotina, como você usa pequenos hábitos para ir se tornando essa pessoa que você idealizou, né, a pessoa que você quer ser, para fazer essas coisas que você quer acontecerem, né? Então, concluir essas metas. Mas talvez o concluir não seja tanto o objetivo. Quando a gente faz a revisão no meio do ano, ela não serve para indicar que você está atrasado, mas existe para impedir que você passe mais meses, né? Insistindo em um plano que talvez já não faça mais sentido. Então, a gente costuma tratar essas metas como contratos, né? Escreveu lá no papel as suas metas em janeiro ou em dezembro, né, para começar em janeiro, e agora você precisa cumprir exatamente daquele jeito. Só que aí a vida acontece, como a gente já falou, a vida não funciona assim. Você mudou, a sua rotina mudou, suas prioridades mudaram, e aí as suas metas vão continuar as mesmas. Não, realmente não faz sentido. Então, essa revisão não é desistir, não é você descobrir que não consegue, insistir que não dá, né? Porque você faz a revisão para ser estratégica. Talvez aquela meta de ler 50 livros no ano não caiba na sua realidade. Então você vai adaptar, você vai pensar, talvez 20 eu consiga, porque nesses últimos 6, 7 meses eu já li 7, um por mês, então talvez eu consiga melhorar, talvez eu consiga ler mais, talvez eu consiga ler 12, um por mês. Você vai entender, analisando o que já aconteceu, os meses que já passaram, como essa meta pode se adaptar. Porque eu quero manter a meta, mas talvez não caiba, ela não faça sentido com a sua rotina, então você vai adaptar. Talvez abrir um negócio inteiro até dezembro seja grande demais, mas lançar o primeiro produto, não. Uma coisa que eu posso fazer até dezembro, por exemplo. O sonho, ele pode continuar o mesmo, é só o caminho que fica mais inteligente. A gente precisa pensar nesse caminho com mais inteligência. E eu gosto de pensar que o segundo semestre tem essa vantagem de você ter esses dados, né? Conhecer bem a sua rotina. Como é a sua rotina, como é o seu tempo, como que você consegue administrar, né? Tendo constantemente outras pessoas na sua vida, outros objetivos, né? Não só essas metas pessoais, mas eu tenho metas para bater no trabalho, eu tenho
sei lá, filhos, né, para criar, eu tenho que cuidar de alguém, tem coisas que acontecem na vida da gente que mudam, então você tem esses dados, sabe a partir da onde você está partindo, né, para adaptar essas metas, né. Eu, por exemplo, acabei de me mudar, eu mudei para outro bairro na minha cidade e eu ainda não quero mudar meu filho de escola, então eu tenho um tempo maior para levar ele para a escola, eu tenho que acordar mais cedo. Eu acordava mais cedo para fazer exercício, agora eu vou fazer depois, e aí eu vou adaptar o meu horário de escrever, mas eu continuo escrevendo 30 a 3 horas por dia, porque eu tenho esse tempo. Eu sei que eu consigo adaptar essa rotina, que era uma rotina que eu tinha lá e que eu vou continuar tendo aqui, mas de forma adaptada, porque essa é a minha realidade agora. Então, você já tem informação, você já sabe onde você perdeu tempo, talvez, né? Sabe quais os hábitos que funcionam, que não funcionam, mas isso precisa que você tenha honestidade com você mesma, né? Você sabe quais promessas você fez super empolgada lá no 1º de janeiro e abandonou 2 semanas depois. E aí você precisa lembrar que isso não é fracasso, é ajuste, né? Então você vai se fazer uma pergunta simples. Se eu começasse da onde eu tô hoje, quais as metas que eu escolheria? E escolhe sendo bem honesta e analisando essas informações que você tem sobre a sua rotina, sobre quem você é hoje, você vai escolher 2 prioridades para ir até o fim desse ano. Ou seja, a gente tem aí 5 meses, certo? Até dezembro. Não na versão ideal de você, mas da pessoa que existe agora, com o tempo que você realmente tem, com a energia que você tem, com os recursos que você tem. Que eles estão, o que está disponível, né? E você está disponível, de que maneira você está disponível. Depois disso, que você fez toda essa análise e escolheu 2 prioridades, você vai diminuir o prazo mental, que é aquilo que a gente falou. Eu tenho até dezembro para fazer, a gente vai parar de pensar até dezembro, né? Uma coisa que eu achei bem interessante que eu ouvi uma advogada falando nas redes sociais, quando você faz um contrato e coloca até tal dia ou até tal hora, você deixa em aberto, né? Demais, assim. Porque, por exemplo, se eu coloco até as 6 horas, eu tenho que ficar esperando até as 6 horas, porque eu não sei em que hora que vai ser. Então, vou colocar às 6 horas, por exemplo. Não é até dezembro, é no dia 2 de dezembro. Tem que ter esse prazo final, sabe? O que eu consigo colocar em movimento nas próximas 4 semanas. Você para de dizer que vai até algum lugar. Não, eu tenho esse tempo para fazer. O que eu consigo fazer para chegar mais perto, talvez não para alcançar a meta, mas para chegar mais perto desse objetivo, né, dessa meta. O que eu consigo fazer nas próximas 4 semanas? O que eu consigo fazer nessa semana, que vai me levar para outra, e a outra semana para levar para outra, para daí você ir alcançando aos poucos. A urgência saudável que isso causa tira o espaço da procrastinação que a gente está tão acostumado. Ela obriga você a focar no que realmente importa naquele momento, né? Então, você vai destrinchar isso, tá? Porque no fim das contas, alcançar a meta não é ser perfeita. A gente não vai virar a versão perfeita, idealizada que a gente tem na cabeça, alcançando meta. É entrar em movimento, é fazer alguma coisa, uma ação para aquilo, né? É ajustar essa rota quantas vezes forem necessárias para que você alcance essa meta sem abandonar totalmente o destino. Porque às vezes esse o problema dessas metas, muito, não as metas ousadas, mas metas fora da sua realidade, né? Você acaba sempre abandonando, porque não entra na tua rotina, na tua vida, né? Na rotina real que a gente tem. Então, a necessidade de você encurtar o prazo, não para alcançar uma meta completa, mas para chegar mais perto, talvez seja mais eficiente, porque perfeito não vai ser, né? Feito, melhor que perfeito. Eu adoro essa frase porque tira esse peso, essa pressão de ser exatamente do jeito que você imaginou, né? Que é essa busca por uma coisa perfeita. E aí eu sempre me pergunto 3 coisinhas que eu preciso para saber quais os caminhos que eu vou seguir e como eu posso adaptar em seguida, né? Primeiro, qual meta ainda faz sentido? Eu continuo com a minha meta de escrever o meu primeiro livro esse ano,
E no caso, eu coloquei a meta para o ano, e eu realmente estou escrevendo, né, não é uma coisa que eu abandonei, mas que tem tido muita coisa, por exemplo, essa mudança, eu levei uma semana sem escrever, e isso para mim é ruim, né, ficar sem escrever por uma semana atrapalha esse prazo mental que eu encurtei. Então, mas ela ainda faz sentido. O que não faz sentido para mim agora, por exemplo, sei lá, lançar novas coleções durante o ano para descalças. Eu vou me manter com uma coleção só. Eu tinha pensado em mais uma coleção, mas eu tenho uma coleção é uma mini coleção, né, junto com a coleção oficial e as meias. Então já é bastante coisa. Eu não preciso ter 2 coleções no ano, porque eu não sou uma marca de fast fashion e também não sou uma marca de luxo. Eu sou uma marca de camiseta personalizada que está começando. Eu não preciso de 2 super coleções durante o ano. Então essa meta não faz mais sentido. E depois eu me pergunto o que precisa ser ajustado, né? Então eu estou ajustando que eu preciso passar menos tempo escrevendo agora. Eu tenho uma meta de escrita por dia, né? Quantas palavras por dia eu consigo escrever para terminar os capítulos que faltam para terminar esse livro. Eu preciso terminar de escrever até setembro, porque aí começa a parte de revisão, de criar capa, né? De diagramação e tudo isso, até dezembro para eu poder publicar. Então, a partir daí eu vou dividindo em semanas o que eu preciso fazer para terminar. Só que eu percebi que eu preciso de menos tempo, ou seja, não menos tempo, mas eu preciso ficar menos do que as 3 horas que eu ficava antes. Então eu vou reduzir para 1h30 por dia, porque tem outras ações no dia a dia que mudaram da minha rotina, então eu preciso adaptar isso. E a terceira pergunta, o que pode ser liberado sem culpa? No caso da Descalças, eu não preciso de mais uma super coleção nesse semestre. Eu posso manter a coleção que eu tenho, a mini coleção e a coleção de meias, com a quantidade de produtos que ela já tem, e intensificar a divulgação, os anúncios, trabalhar nisso, que ainda é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer na prática. E aí é entender que liberar uma meta não é fracasso, né? Tem mais a ver com maturidade. Porque reconhecer que quem definiu aquela meta em janeiro já não existe, né, exatamente hoje, em agosto, né? Eu sou outra pessoa, as minhas prioridades também mudaram, né, com tudo que aconteceu na minha vida. Então eu preciso liberar certas coisas para adaptar, para chegar mais perto daquela meta do jeito que eu imagino. Não vai ser perfeito, mas vai ser feito. Então, como eu disse, eu não uso essas metas anuais. Eu parei de usar as metas anuais. Porque eu percebi que não funcionava. Foram muitos anos, muitos anos, criando metas em janeiro que em março já não estavam mais funcionando. E eu demorei muito para entender que eu precisava adaptar, que eu estou mudando, que tudo isso não é uma falha, né? E recomeçar com leveza, que eu sempre prego muito, faz parte você planejar, você revisar, você reorganizar, né? Perceber o que faz sentido, o que não faz sentido. E o formato que mais funcionou para mim é as metas de 90 dias, né? Basicamente, são as famosas 12 semanas, né? Um ano em 12 semanas. Porque em vez de ser realmente anual, ela vai ter 90 dias. Então, cada semana conta. E como eu falei, é um prazo mental reduzido, né? Mais curto, que faz com que você não tenha mais desculpas. Você não consegue, mas depois eu faço porque tem tempo para chegar lá. Que é o perigo do até dezembro, né? Da meta anual. Então, eu comecei a usar esses 90 dias, né? Então, cada semana tem um objetivo específico. E aí, para esse segundo semestre, eu te convido a usar esses ciclos de 90 dias, né? Que é tempo suficiente para ver resultados, assim, não para o resultado final, né? Talvez, mas para ver resultados. E ele é curto bastante para ajustar, né? Ao fim de cada 12 semanas, você vai revisar também, como se fosse o final do ano, né? E revisando você ajusta. Então, um objetivo principal e 3 ações concretas. São uma métrica simples de acompanhar. Então, em vez de você pensar o resto do ano, né, inteiro, né, até dezembro, você faria apenas nos próximos 90 dias, que tem uma característica muito interessante, porque é longo o suficiente, né, para você
ver resultados de verdade, mas curto bastante para corrigir a rota sem aquela sensação de que você perdeu o ano inteiro, né? Ou, nesse caso, perdeu 6 meses, 5 meses, né? Estamos em agosto. Então, quando o prazo é de 12 meses, é fácil você dizer, eu faço isso depois, né? Quando são 90 dias, cada semana conta. E para mim, um ciclo de 90 dias vai precisar apenas dessas 3 coisas. Um objetivo principal. E aí eu digo só um, muitas vezes você tem 2, né? Então eu acho até que 1 ou 2 objetivos principais, que são, sei lá, áreas da sua vida diferentes, também pode fazer sentido. Mas eu acredito que para você começar, pegar um objetivo único, principal, é mais interessante, porque se você tem 10 prioridades, né? Acaba que se você tem muitas prioridades, tudo é prioridade, nada é também, né? Então, é muito importante que você entenda que é 1 ou 2 no máximo, né? E aí a segunda coisa são essas 3 ações concretas. Não são intenções vagas, né? Como, eu quero me dedicar mais a tal coisa. Não, eu vou fazer isso. São ações que você consegue colocar na sua agenda, por exemplo, né? Escrever 1 hora por dia. Publicar 2 conteúdos por semana, sei lá, né? São os meus exemplos, são coisas que eu preciso fazer. Caminhar 30 minutos. E essas coisas têm que ser realistas, né? São coisas que você realmente pode fazer. Em terceiro, usar uma métrica simples, né? Agora que você sabe qual é o objetivo principal e quais são as ações que você precisa fazer, você precisa acompanhar. Então, por exemplo, no meu caso, né? Quantas palavras eu escrevi por dia? Ou quantas palavras eu escrevi naquela semana? Quantos treinos você fez na semana, né? Se são 30 minutos por dia, você deveria fazer 5 vezes na semana. Eu fiz todo esse tempo. E como que você faz isso, né? Eu costumo usar o meu planner, eu coloco no meu planner especificado lá, escrever tantas palavras, né, naquele dia. E aí, se eu dei o check em todos os dias da semana, eu cumpri, né, tudo que eu precisava fazer naquela semana. Isso é um exemplo básico. Mas você precisa ter alguma coisa, né, para fazer essa métrica, para acompanhar isso. Uma coisa simples, é escrever num caderno, realmente ter um lugar, ou mesmo no calendário, você marcar os dias que você fez aquilo, não fez aquilo. E é exatamente assim que eu redefini a minha meta de publicar o livro, porque ela parecia enorme, distante, né, quando eu disse que eu ia fazer em 2 anos. É quase impossível lá em janeiro do ano passado, né, e muitas vezes eu achei que não ia conseguir, mesmo quando eu diminuí, porque aí tudo parece muito urgente, quando essa meta é aberta, tipo até dezembro, quando eu disse que nesse ano eu ia publicar, lá em janeiro, ou até dezembro eu vou publicar o meu livro, parecia ainda muito distante. E eu nunca sentei para escrever um livro inteiro, né, antes disso. Eu sentei para escrever um parágrafo. E a partir daí, né, foi um capítulo, depois outro, depois mais outro. E aí revisar as páginas, enviar para leitura, todas essas pequenas coisinhas, né, a minha revisão, a revisão de outra pessoa, ideias para capa, todas essas coisas, elas precisam ir acontecendo no decorrer, e agora elas vão ser oficializadas a partir de setembro, porque essas foram as metas que eu fui reduzindo, né. Lá em janeiro parecia impossível, mas quando você vai fazendo, coloca essas 3 ações diárias que você vai fazer para alcançar, foi crescendo, sabe? As pequenas ações repetidas, elas fazem com que a coisa vai crescendo, que você vai crescendo junto, e não é de um momento para o outro, um momento de inspiração que eu fui lá e escrevi um livro inteiro, isso não existe, ninguém faz isso, pelo menos ninguém que eu conheça. E aí é assim que eu acho que qualquer meta grande acontece, quando você identifica qual é o seu objetivo, estabelece ações para aquilo acontecer, e você vai vendo crescer, porque é o processo que está importante. Como eu falei no último episódio, eu estou me tornando uma pessoa que escreve, eu estou me tornando uma escritora. Hoje em dia eu já me vejo como uma escritora porque eu consigo enxergar esse desenvolvimento, esse crescimento, essa realização, né? Porque eu coloquei prazos para isso, mas com um objetivo, com ações claras do que deveria ser feito. Você vai destrinchando, né, a ação, a meta, no caso, em ações, em pequenas ações, em tempo, né?
Então, se você terminou esse episódio, assim como eu, lembrando de uma única coisa, eu espero que seja essa. Você não precisa descobrir como vai chegar até dezembro hoje. Não precisa. E isso é bem difícil de acontecer. Mas você precisa decidir qual é o objetivo para os próximos 90 dias, que vão, e quais as 3 ações, né, que vão te aproximar dele. E de que maneira, qual é a métrica que vai mostrar isso, né? No meu caso do livro, é ver os capítulos prontos. Começar a enxergar o livro pronto, né? Ficando pronto. Essa é a minha métrica, né? Porque mostra que você está avançando. Metas mudam, planos mudam, mas quem cria o hábito de revisar, de ajustar, né, adaptar e continuar caminhando, né, dificilmente vai terminar o ano no mesmo lugar onde você começou. E o meu objetivo com esse episódio era justamente falar sobre isso, porque eu passei muitos anos sem sair do lugar. Fazendo, e não chegando a lugar nenhum, e sempre sentindo que eu estava atrasada, que as coisas para mim não funcionavam, que eu não conseguia, achando que o problema era comigo, né, e o problema, na verdade, era só recomeçar com mais leveza, com uma disciplina gentil, né, sabendo qual é o meu objetivo e destrinchando ele para entender como eu chegaria lá, sem a pressão em mim mesma de fazer perfeito, exatamente como eu imaginei, porque as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que a gente imagina. Mas nem por isso a gente precisa parar de sonhar alto, sabe? Não, o sonho não precisa ficar pequeno. O melhor momento para recomeçar é agora. Independente do momento que você está assistindo isso. Eu estou gravando aqui em agosto, início de agosto. Mas se você está assistindo, você está ouvindo esse podcast em qualquer outro momento, saiba que você pode começar a qualquer momento. Recomeçar não é falha. E eu acho que julho, como eu já falei, é o meu novo janeiro. Porque muitas vezes essa pausa no meio do ano faz essa diferença. Você terminar um semestre, digamos assim, revisando, você tem informações do que está funcionando, do que não está funcionando, e você pode estabelecer metas realistas, né, metas que vão te levar para frente, e isso é muito legal. E, mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença, você está aqui refletindo comigo, e eu quero dizer que na próxima semana a gente vai continuar nesse caminho, mas a gente vai falar de 10 micro hábitos que mantêm a sua energia feminina, porque produtividade sem energia é só mais uma exaustão com lista. E eu acho que a gente precisa pensar bem, assim como eu tenho falado dos hábitos, em pequenas coisas que muitas vezes a gente não põe no planner para dar o check do que fez, que muitas vezes funcionam muito mais uma rotina real, que mantém a sua energia feminina, que você não fica exausta, estressada e descontando em todo mundo, porque a produtividade também pode ser leve, também pode ser mais confortável, mais tranquila. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que algumas coisinhas na sua rotina podem fazer com que tudo fique mais leve e mais produtivo também.